Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Calma. Graça e paz. Bom dia. Amém. Esses caras perdidos, né? Não sei o que eu falo. Gente, hoje nós vamos dar início à nossa série de exposição na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Por isso quero pedir que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos iniciar a nossa exposição. Vamos aí passar alguns meses expondo Efésios, versículo a versículo. Por isso, traga a sua Bíblia, traga um caderno de anotação. Eu acho que vai ser importante para a gente ter compreensão do texto que vamos trabalhar a cada domingo. Hoje nós vamos trabalhar Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Que bom estarmos juntos nesse início de série. E eu queria aproveitar para estimular você a não faltar nenhum culto e também estar envolvido nessa nova série, porque a carta de Paulo aos Efésios é tão rica, tão importante para nós. Então venha aos cultos para que você não perca nenhum detalhe dessa exposição. Amém? Vamos ler o início dessa carta que Paulo escreveu a essa igreja. Assim a carta começa: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Esse é o texto que vamos trabalhar hoje. Por isso, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor pedindo a Ele direcionamento nessa manhã. Pai, oramos para que o Senhor nos conduza, para que essa palavra possa encontrar em nosso coração um terreno fértil, que a semente do Evangelho possa brotar, frutificar em nossos corações, e possamos ouvir a exposição bíblica e entender que não carecemos de arrepio ou de sensações, mas o simples fato da palavra estar sendo exposta já é motivo de grande louvor e adoração. Que assim o Senhor nos conduza e que aprendamos, possamos nos alimentar por meio da Tua palavra nessa manhã. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém e amém. Hoje nós iniciamos a série que tem como tema Graça de Viver, a série na carta aos Efésios. Então, hoje temos o primeiro sermão dessa série, e o tema do sermão de hoje é Escolhidos por Deus. Esse é o tema que vamos trabalhar hoje. A carta de Paulo aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava na prisão em Roma. A gente pode entender isso de maneira mais detalhada quando lemos o livro de Atos. Conta muito bem qual era a realidade de Paulo. Eu não vou entrar nisso agora mais a fundo, mas enquanto a gente for pregando essa carta, o seu contexto vai aparecendo de maneira mais sólida. Mas se você quiser, nós vamos deixar disponível nas nossas redes sociais um link que vai te levar para o panorama da nossa série. E aí você vai poder ter contato mais a fundo com o contexto que é riquíssimo dessa carta. Mas, em geral, essa carta foi escrita para a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade que estava cheia de paganismo, imoralidade. Era uma cidade dada a isso, era uma grande metrópole. Éfeso tinha uma igreja, um grande templo a uma deusa chamada Diana, que era talvez a 7ª maravilha do mundo. Então, Éfeso era uma cidade muito grande. Então, o apóstolo Paulo escreve ao povo dessa cidade.
Essa cidade trazia pressão para a igreja, uma pressão cultural, uma cidade que ia totalmente contra as primícias do Evangelho. Então Paulo escreve a essa igreja para fortalecer aqueles irmãos. E a primeira ideia da carta de Paulo é mostrar que fomos escolhidos por Deus. Eu lembro que na minha infância, já muito novo, eu sempre tenho essa memória muito viva, que eu nunca era escolhido para nenhuma brincadeira que era de esporte. Eu sempre era café com leite, né? Então, para qualquer coisa também, para esconde-esconde, pega qualquer coisa. Vamos jogar queimada. E ficava uma roda, era 2 times, o líder, vem, quero tu no meu time. E eu lá, eu quero você pro meu time. E eu, ninguém vai me escolher de novo. Quero tu, vem. E eu era sempre o último a ser escolhido. Eu não tinha muita habilidade esportiva, né? Isso era na minha infância e isso me marcou, nunca era escolhido. Daí eu comecei a treinar um esporte muito comum no Nordeste, que é handebol de areia. Tem handebol de quadra e tem handebol de areia. Eu jogava handebol de areia e eu nunca era escolhido pelo técnico. Mas teve um jogo muito importante que o técnico, o professor Rui, olhou para o banco e fez assim, ó, você vem. Eu falei, eu nunca fui escolhido, sou eu mesmo. É tu mesmo, vem. Eu entrei no jogo e ele se arrependeu de ter me chamado. Eu não tinha capacidade para ser escolhido para nada que era de esporte. Cresci e essa debilidade continuou. Eu não consigo jogar nada. Vôlei não jogo, futebol não jogo. É difícil, irmãos, a minha vida. Mas nunca fui escolhido. Hoje a gente vai perceber que Deus não escolhe por meio das nossas métricas. A gente vai entender que Deus não nos escolhe pelas nossas habilidades. Deus não nos escolhe de maneira meritocrática. A gente vai perceber isso no texto. E vamos perceber isso por meio desses versículos que lemos. Nós vamos dividir o sermão em 3 partes, os versículos 1 ao 2, depois versículo 3 e depois versículo do 4 ao 6. E a primeira parte do sermão nós vamos ver que fomos escolhidos pelo Deus que fala e nos chama para si. Vamos ler a primeira parte desse texto que lemos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa essa carta com uma saudação. À primeira vista, parece algo simples, algo comum, algo quase que automático, mas não é. Logo, nas primeiras palavras, Paulo já estabelece os fundamentos de tudo que será dito depois. E aqui não há desperdício de palavras no início de uma carta. Não é só uma apresentação qualquer. Já na saudação, Deus está sendo apresentado. Já nessa saudação, dos versículos 1 ao 2, a igreja está sendo edificada. Já nessa pequena saudação, o evangelho já está sendo anunciado. E Paulo começa dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Meus irmãos, de maneira muito clara, Paulo não está escrevendo essa carta porque teve simplesmente uma boa ideia. Não. Ele escreve como apóstolo de Cristo. E ser apóstolo é ser alguém chamado, enviado, autorizado pelo próprio Cristo. Por isso que hoje não tem mais apóstolos. Sabia disso? Não, pastor, eu conheço um apóstolo que é de uma igreja ali. Pois é um erro. Não há mais apóstolos. O reverendo Augusto Nicodemos diz que, ele que diz, tá? Não sou eu. Ele diz que apóstolo bom é apóstolo morto. Por quê? Porque não há mais apóstolos nos dias de hoje. Para ser apóstolo é necessário ser chamado pelo próprio Cristo. O próprio Cristo, de maneira visível, precisa vir até você e te chamar para ser um apóstolo. Nós não temos isso mais na vida da igreja, como governo eclesiológico, não. O governo eclesiológico de uma igreja é para bispos e pastores têm a mesma coisa, e presbíteros. Esse é o governo da igreja. Não há apóstolos no governo da igreja, porque os apóstolos foram levantados pelo próprio Cristo há mais de 2000 anos atrás.
Os 12 eram os apóstolos e Paulo foi chamado pelo próprio Cristo no caminho de Damasco. Cristo veio até Paulo e chamou Paulo para ser apóstolo. Por isso hoje não temos mais apóstolos. Pastor, e o dom apostólico? Nós temos o dom apostólico, o dom pastoral, o dom de mestre, o dom de evangelismo. Mas nós não temos o dom, o governo, o sistema de governo apostólico. Não há mais isso. Nós somos uma igreja apostólica. Por que somos uma igreja apostólica? Porque pregamos as verdades apostólicas neotestamentárias. Pregamos a doutrina dos apóstolos e por isso somos uma igreja apostólica. Não significa que essa igreja vai ter um apóstolo. Porque para essa igreja ter um apóstolo, o próprio Cristo precisa vir para Manaus e chamar esse homem. Isso não acontece mais. E por que isso é importante? Porque quando alguém é apóstolo na Bíblia, esse alguém representa o próprio Cristo. Tudo que ele fala é o próprio Cristo falando. Ele é um representante legal do próprio Cristo. Então nós não temos nenhum representante legal do próprio Cristo hoje, em 2026. Todos que existiram já morreram. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado. Paulo não escolheu esse lugar de apostolado. Paulo não construiu essa autoridade. Ele foi reconhecido não por homens, mas pelo próprio Cristo. Pelo próprio Cristo. Ele é apóstolo pela vontade de Deus, não pela sua vontade. Não porque uma igreja decidiu levantar o seu pastor apóstolo, não. Ele é apóstolo pela vontade do próprio Deus. Isso muda tudo. Porque o que vem a seguir não é uma opinião de Paulo. Quando Paulo escreve essa carta, não é qualquer homem escrevendo. Não é um homem tendo uma boa ideia. Não é um bom conselho. Não é uma reflexão religiosa ou meramente teológica. O que vem a seguir é uma revelação divina. Porque quando um apóstolo escreve uma carta, ele está sendo inspirado pelo próprio Deus. Deus está falando à sua igreja por meio de um homem que ele mesmo chamou e enviou. Por isso nenhum homem hoje pode dizer assim, olha, Deus me disse que tem que ser assim as coisas e tem que ser. Não. Se o que um homem diz está contra a palavra de Deus, que essa pessoa seja considerado anátema, amaldiçoado. Tudo o que precisava estar na palavra já está na palavra. Todo o tratado apostólico já está na palavra. Por isso nenhum homem pode se levantar e dizer assim, eu tenho uma nova visão sobre o que é a igreja. Anátema. Por isso que nós não vamos pregar nada além da palavra, para não sermos considerados anátemas. E se vivemos algo para além da palavra, somos amaldiçoados. Amaldiçoados. Então o que vem a seguir é revelação divina. Por isso, quando essa carta é lida, não é apenas o apóstolo Paulo sendo ouvido, mas é Deus sendo ouvido através do apóstolo Paulo. Isso não existe mais hoje. Nenhum apóstolo pode chegar para você e dizer assim, Deus me disse algo, Diego, sobre... Não há mais isso. Isso se finda. E isso confronta diretamente a maneira como muitos tratam a Bíblia hoje. Sim, a Escritura não é um livro de ideias inspiradoras. A Bíblia não é um conjunto de pensamentos religiosos. Igreja, os homens falaram da parte de Deus, movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Pastor, eu já ouvi isso. Pastor, a Bíblia é um livro que homens escreveram. Sim, homens escreveram, obviamente. Não foi uma caneta, uma pena, ou sei lá como eles escreviam com uma pena, eu não sei. Mas não foi alguém que pegou uma pena, uma tinta e foi escrevendo sozinho. Uma mão como aquela mão do... Eu não assisto esses filmes demoníacos, por isso que eu não sei. Não foi. Foram homens que escreveram, mas homens inspirados por Deus. Homens inspirados pelo próprio Deus. Movidos pelo Espírito Santo. Paulo escreveu com sua mente. Paulo escreveu com seu coração. Paulo escreveu com suas características de escrita, mas sobre a direção do próprio Espírito. Por isso, sua palavra é de fato a palavra de Deus. Por isso, essa carta é uma carta endereçada aos nossos corações. É uma carta escrita pelo próprio Deus, por meio, através do apóstolo Paulo. Então, depois de se apresentar, Paulo mostra a quem está escrevendo. Olhe para a sua Bíblia. Ele diz, aos santos e fiéis em Cristo Jesus.
E aqui ele define quem é a igreja. Primeiro ele chama os crentes de santos. E isso não significa pessoas perfeitas, a gente já sabe disso. Não significa uma elite espiritual. Santos aqui significa um grupo especial dentro da igreja. Na Bíblia, santos é um nome dado a todo o povo de Deus. Santo é alguém que foi separado para Deus. É alguém que pertence ao Senhor. Ou seja, o cristão não é alguém melhor do que os outros, mas é alguém que agora tem um novo dono, uma nova vida, um novo propósito. É alguém que foi separado e escolhido por Deus e por isso é alguém santo. Não é sobre perfeição. Não é. É sobre ser separado. É alguém que vive o que Gálatas 2:20 diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é por mérito. Não é que sou santarrão, não. É porque agora em Cristo eu sou separado. E depois Paulo chama esses mesmos crentes de fiéis. Santos e fiéis. Ou seja, cristãos são pessoas que confiam, são pessoas que vivem pela fé. Não é apenas alguém que um dia creu, mas é alguém que agora continua confiando. É alguém que depende de Cristo, que descansa em Cristo, que se firma nas promessas de Cristo, por isso é fiel. E essas duas coisas não estão separadas. Não existem dois grupos de cristãos, o grupo dos santos e o grupo dos fiéis, não. Nós estamos falando de um mesmo povo, Por isso todo aquele que é santo é fiel, e todo aquele que é fiel é santo. Então Paulo nos diz como é a igreja. É um povo santo e fiel, santo e fiel. Agora no versículo 2, Paulo traz a saudação. Ele diz: graça a vocês da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isso também não é apenas um ato religioso de educação. Algumas pessoas pensam que graça e paz é um e aí gospel, né? Em vez de falar olá, boa tarde, a gente fala graça e paz como se fosse um cumprimento de educação. Encontrei um crente, por isso preciso dar graça e paz por mera educação, e não é isso. Isso aqui é uma bênção. É o reverberar de uma bênção. É como se naquele momento Paulo estivesse derramando as verdades de Deus sobre nós. E quais são as verdades de Deus sobre nós? Que nós recebemos graças da parte de Cristo e por isso nós temos paz. Por isso que todo domingo a gente tira um tempo para a gente dar graça e paz um para o outro. Não é só para vocês se comunicarem, não. É para que toda a igreja viva em comunhão. O que é viver em comunhão? Ter algo em comum. O que temos em comum? Fomos alcançados pela graça e por isso temos paz. O que é graça? Graça é favor de Deus para quem não merece. A graça que nos alcançou. Ninguém merecia. Eu não merecia. Na verdade, o que eu merecia era ficar no banco de reserva. O que eu merecia era não ser escolhido mesmo. Era isso que eu merecia. Mas por meio da graça, Deus olhou para a minha incapacidade, para os meus pecados e disse: em Cristo eu te escolho. Eu te escolho, isso é graça. É Deus agindo em favor de pecadores. Graça é Deus salvando, é Deus perdoando, é Deus sustentando. Graça é Deus transformando. A vida cristã, ela começa na graça. A vida cristã, ela continua na graça. A vida cristã, ela termina na graça. Por isso o tema da série é graça de viver. Porque graça não é só o ponto inicial da fé cristã. A graça, ela permeia toda a vida cristã. E depois de graça vem a paz. A paz é o fruto dessa graça. A paz aqui não é um sentimento de tranquilidade, mas é paz com Deus. Perceba, paz com Deus. Essa é a paz do graça e paz. Não é só tranquilidade, não é só estar de boa, não é só estar na frente do rio de bubuia, tomando água de coco, comendo um tambaqui. Não. Paz aqui é ter paz com Deus. Lembre-se, olha para mim. Antes, todos nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Todos nós. Todos nós estávamos perdidos por causa do pecado. Todos nós, mas agora, por causa de Cristo, a reconciliação.
E por isso agora temos paz com Deus. Agora podemos ter acesso a Deus, porque não somos mais inimigos, não somos mais filhos da ira, não somos mais rebeldes. Agora há paz por meio de Cristo. O sacrifício de Cristo da cruz do Calvário nos trouxe paz com Deus. E tem uma coisa, essa paz com Deus nos traz paz no coração. Essa paz com Deus traz a paz de Deus para o coração. Entenda a diferença? Paz com Deus e paz de Deus. A paz com Deus, o acesso que temos a Deus, nos traz a paz de Deus para o nosso coração. E essa paz de Deus no coração é uma paz que não depende das circunstâncias. Não depende. Mas é uma paz que está totalmente alicerçada e firmada na obra de Cristo. Por isso, meu irmão, olha, se você tem uma vida sem paz, eu lhe convido a olhar para Cristo. Eu convido você a perceber o que Cristo fez por você, lhe dando paz com Deus. Porque lembre-se, o seu maior problema era que você estava afastado de Deus. E você não consegue resolver isso sozinho. Na verdade, você não consegue resolver isso. A única pessoa que pode resolver esse afastamento é o próprio Cristo. E agora você tem paz com o Criador de todas as coisas. Essa paz com o Criador precisa trazer paz para os seus dias aqui em Manaus, enquanto você vive. Vai entrar presidente, vai sair presidente, o dólar sobe, o dólar desce, o governo muda, entra um, sai outro. Começa a guerra, acaba a guerra. A minha paz não está nisso. A minha paz está em uma verdade. Eu tenho paz com Deus e por isso caminho em paz, independente das circunstâncias. E Paulo deixa claro de onde vêm essas coisas. De onde vem a graça e paz? Vem do Pai e vem do próprio Filho. Da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de onde vem essa paz? Do próprio Deus e do próprio Filho. Assim, nesses 2 versículos, Paulo já nos ensina 3 verdades fundamentais. Primeiro, a autoridade da mensagem. Ela vem de Deus. A mensagem vem de Deus. E nós precisamos viver isso como igreja. Nós precisamos ser uma igreja que prega a mensagem de Deus. Doa quem doer. Doa quem doer. Nós precisamos ser como Paulo. Precisamos ser uma igreja bíblica, que prega as doutrinas bíblicas, sem tirar e nem pôr. Segundo, o que a palavra nos ensina? A identidade da igreja. Somos santos e fiéis em Cristo Jesus. A segunda coisa é o que somos. Povo separado e um povo que crê, um povo que é fiel, que vive em fidelidade. E terceiro, a fonte da vida cristã. Qual é a fonte da vida cristã? Carro, casa, dinheiro? Não. A fonte da vida cristã é graça e paz que vem de Deus por meio de Cristo. Nisso já temos tudo. Aqui o sermão já podia acabar, a gente já podia ir embora. Amém? Era para eu ter feito isso no culto passado. Aqui a gente já podia acabar. Já temos tudo o que precisamos. Tudo isso vem antes mesmo de Paulo desenvolver qualquer argumento. Olha, antes de falar qualquer coisa, Paulo aqui nos ensina algo muito importante. No início da carta, Paulo nos ensina que não existe vida cristã saudável sem os fundamentos sólidos do cristianismo. Não existe. Antes de falar sobre comportamento, Paulo fala sobre nossa identidade. Antes de falar sobre prática, Paulo fala sobre posição. Antes de falar sobre o que fazemos, Paulo nos lembra quem somos. E talvez aqui esteja um dos maiores problemas da igreja hoje. Nós tentamos viver como cristãos sem entender o que significa ser cristãos. Nós tentamos viver o evangelho sem entender o evangelho. Nós tentamos viver o cristianismo sem os fundamentos do cristianismo. Ora, que loucura! Eu já disse isso e repito. É aquela velha pessoa que se diz evangélica, mas que não sabe o evangelho. É a mesma coisa você chegar para um advogado e dizer assim, me explica o direito. O direito é fazer as coisas direito. É chegar para você que tem uma empresa e diga assim, me explica a missão, a visão da sua empresa. Missão, visão? A gente faz sacola. A pessoa não sabe o que é. A mesma coisa um cristão. Me explica o cristianismo. Me explica os pilares do cristianismo. Me explica os fundamentos do cristianismo. Me explica, coisa básica, me explica. Pelo amor de Deus, você vai numa igreja todo domingo, você se diz cristão, você posta versículo nas redes sociais. Me explica o evangelho. Eu não sei, pastor. Isso é comum, tá?
É gente que é gospel no falar. É gente que é gospel no andar. É gente que é gospel na agenda. Mas o seu coração está vazio de fundamento. E quando não tem fundamento, para quem é engenheiro aqui sabe, que toda estrutura sem fundamento, uma hora ou outra cai. Não tem como. Não tem como. A gente pensa que o cristianismo é mudar comportamento. E quando tentamos mudar o comportamento sem entender a nossa identidade em Cristo, nosso cristianismo vira moralista, legalista. Eu tenho que fazer, porque é assim que crente vive. Crente não faz isso, crente não faz aquilo. Crente não o quê? É crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode aquilo outro. E se eu cumprir tudo isso que essa cartilha diz, aí sim Deus vai me aceitar. A gente pensa que o cristianismo é isso. A gente reduz o cristianismo a comportamento. E a gente não consegue entender a identidade, quem somos. Nós tentamos praticar deveres sem entender o evangelho. Olha que loucura! Olha que loucura! Por isso que o evangelho, a vida cristã para muitos é uma desgraça. É. Por isso que muitos dizem, a vida do crente não é fácil. E por que dizemos isso? Porque o cristianismo vira difícil, ruim, amargo, pesado. Porque a gente quer fazer coisas sem entender o evangelho. E quando não entendemos o evangelho, não há graça no viver. Quando não entendemos o evangelho, fazemos do evangelho uma vida religiosa de fazer por merecer. Porque é assim no mundo. É tirar boa nota para passar de ano. É ter bons resultados. O mundo é meritocrático. Aí vem o evangelho e diz assim, não. Eu sou Deus que vou entregar a minha vida por você, sem você merecer. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Não, eu tenho que fazer. Não tenho que fazer nada. É graça. Absolutamente graça. Graça. E aí, Paulo começa do lugar certo. Ele começa a sua carta com Deus. Com Deus. Ele começa com Cristo. Ele começa com graça. Ele começa com identidade. E é exatamente daí que nós precisamos começar. Daí que nós precisamos começar. Então, depois de entendermos que somos escolhidos pelo Deus que fala e nos chama para si, agora vamos perceber que somos escolhidos em Cristo e abençoados com tudo o que precisamos. Olha o que ele diz no versículo 3, e esse versículo para mim é um dos versículos mais importantes da Bíblia. Tudo é importante, mas isso aqui... Olha o que ele diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, depois dessa saudação inicial, algo acontece no texto. Preste atenção. Paulo não continua a sua carta de forma lógica, talvez fria, meramente organizada, como quem escrevesse um mero tratado, não. Paulo, no versículo 3, explode em adoração. O versículo 3 não é apenas uma continuação, o versículo 3 é um transbordar de adoração. Ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo não somente está ensinando, mas ele está adorando. É como se, ao pensar no que Deus fez, nos versículos 1 e 2, ele não conseguisse explicar. Ele precisa louvar primeiro. Paulo fala nos versículos 1 e 2 sobre tudo que Deus fez, sobre graça, sobre paz, sobre ter sido escolhido pela vontade de Deus. Paulo fala sobre santos e irrepreensíveis, e ao invés de explicar tudo isso, ele adora o Senhor. Ele adora, ele precisa louvar. E isso ensina algo importante para nós, porque quanto mais entendemos quem Deus é e o que Ele fez, mais somos levados a uma vida de devoção. E mesmo sem que a gente entenda tudo de maneira completa, o que já sabemos já nos motiva a adorá-lo. É isso que Paulo faz. Meus irmãos, algumas pessoas vão dizer assim, pastor, teologia esfria o crente. É isso que teologia faz. Eu conheço um menino que estudou teologia, é gelo puro. Não dá um glória. Vamos dar um glória aqui, gente? Dá um glória, glória. Amém. Teologia, pastor, mata. A letra é o quê, pastor? O que é a Bíblia? A Bíblia.
Diz, letra mata. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Não é isso que a palavra diz. A palavra não está dizendo que a teologia mata. É outra coisa, eu não vou entrar nisso agora. Mas a teologia não esfria o crente. Porque quanto mais conhecemos Deus por meio da teologia, mais o nosso Deus expande. Você sabe disso? Porque o Deus que eu conhecia até anos atrás era um Deus minúsculo. Parece que era um ser que transcendia, distante de mim, que servia como um trevo de 4 folhas, uma pata de coelho, sei lá, é um amuleto. Mas quando estudamos quem Deus é por meio da palavra, o nosso Deus expande. E quanto mais Ele expande, mais a nossa vida se debruça diante dEle em adoração, em louvor, em devoção. Então a teologia, ela apaga o fogo estranho. E ela reacende o fogo verdadeiro. É isso que a teologia faz. E ainda que a gente não entenda tudo sobre Deus, nós não vamos entender tudo. Olha, não há nenhum teólogo que passou por essa terra e diga assim, olha, eu compreendi tudo sobre Deus. Não, nós não compreendemos tudo sobre Deus. A nossa mente é como um copo descartável e Deus é como um oceano. Não tem como, não cabe tudo quem Deus é na nossa mente. Não cabe. Mas tudo que sabemos, já nos dá motivo suficiente para louvar. Por isso Paulo diz, bendito, bendito. E essa palavra significa louvar, exaltar, reconhecer, dar valor a alguém. Ou seja, Paulo está dizendo, Deus é exaltado, Deus é digno de toda honra, Deus é digno de todo louvor. Diante de tudo isso que eu falei, Deus é digno de toda adoração. E Paulo continua, que nos tem abençoado com toda sorte de bem espiritual. Bendito seja esse Deus. Bendito por quê? Aqui vem o motivo do louvor. Olha o motivo do louvor. Bendito por quê, Paulo? Por que mais? Porque Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Paulo louva a Deus porque Deus abençoa o seu povo. Amém? Olha, eu vou falar de bênção aqui agora. Amém? Levanta a mão para receber. Vamos lá. Toda sorte de bênção espiritual. Ou seja, não falta nada. É toda sorte de bênção espiritual. Deus não dá algumas coisas. Deus não dá o mínimo necessário. Deus não dá de forma limitada. Ele derrama sobre o seu povo toda bênção espiritual. Toda bênção espiritual. E aqui eu preciso fazer algo importante, ressignificar essa palavra bênção aqui nesse contexto. Porque quando ouvimos a palavra bênção, muitas vezes pensamos em coisas materiais. Eita, Deus me abençoa com toda sorte de bênção na região celestial. O que é isso? É casa. Estou pronto, Senhor. O que é bênção? Bênção é o que? É saúde, é conquista, é reconhecimento, é prosperidade, é carro novo, é casa nova. Isso é bênção, né, pastor? É isso que Paulo está dizendo? Não! Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando sobre algo muito mais profundo. Ele está falando de bênçãos espirituais. Amém? Ah, não, pastor. Negócio espiritual. Estou precisando de um carro aqui hoje. Negócio, eu não vou voar. Espiritual, pastor. Se esse foi o seu pensamento ou o seu coração tendenciou para isso, eu preciso que você preste atenção no que eu vou dizer agora. Porque nós pensamos que as bênçãos materiais estão acima das bênçãos espirituais. E não estão. Porque as bênçãos espirituais aqui, elas não acabam. Elas não têm fim. Bênçãos aqui não dependem das circunstâncias. As bênçãos espirituais não dependem do tempo. Teu carro, tua casa, tua conquista, tua fama, tuas propriedades, seu concurso, sua empresa, tudo isso virará pó. Tudo isso virará pó. Pastor, então o senhor está dizendo que eu não preciso trabalhar? Eu falei, não, continue trabalhando. Continue na batalha. Não como trabalho sendo o seu Deus, mas trabalhando para a glória de Deus, dando o seu melhor. Mas tudo isso passa. Mas há bênçãos que a traça não corrói, que o tempo não consegue destruir. É sobre essas bênçãos que nós estamos falando.
E o próprio contexto vai mostrar quais são essas bênçãos. É a eleição. É o fato de Deus ter nos escolhido. Essa bênção é a redenção, é perdão, é a adoção, é a herança. É o selo do Espírito Santo, ou seja, tudo que diz respeito à nossa salvação. E por que a nossa salvação é a maior bênção? Porque o maior problema do homem não é a falta de coisas. O seu maior problema é a falta de Deus. Meu irmão, se você está pensando que o seu maior problema é a sua doença, por mais difícil que ela seja, e eu sei o quanto uma doença é difícil, o seu maior problema não é esse. Não é esse. O seu maior problema é ou era a falta de Deus. Você vai viver quanto tempo? 80 anos? 70 anos? 100 anos? Não sei. Esse tempo é nada, nada diante da história. Um dia vão entrar na casa dos seus netos, ou dos seus filhos, ou dos seus bisnetos, vão ver um porta-retrato, eu não sei se vai ter porta-retrato, né? Ou no iPad, passando foto. Os meninos vão chegar e falar assim, ei mãe, quem é esse menino aí, esse senhor? Aí a mãe vai falar, menina, era pai da minha mãe. Eu não sei, como era o nome dele, hein? Era Vitor. Foi pastor. Ah, era pastor. Aí o menino. Você está pronto para virar um porta-retrato velho na casa de um neto? E é nesse momento que a gente percebe o quão finitos somos. E o quanto das coisas materiais se esvaem. E o que permanece são essas bênçãos. São essas bênçãos. Por isso a maior bênção não é receber coisas. A maior bênção, Patrick, é ser reconciliado com Deus. Essa é a nossa maior bênção. É ser salvo por Deus. Amém, meu irmão? Vamos lá, dá um glória a Deus aí, amém? Eita, aleluia. É mais que qualquer coisa desse mundo. É viver com Deus. E por isso Paulo ainda acrescenta, nas regiões celestiais. Isso significa que essas bênçãos vêm do céu, vêm de Deus. E mais do que isso, elas pertencem à realidade eterna. São bênçãos que já começam agora, mas que apontam para algo maior, algo completo, algo definitivo. É essas bênçãos que estamos falando. É sobre essas bênçãos que estamos falando. Assim um cristão vive na terra, já participando daquilo que acontece no céu. O cristão vive com o pé no chão em Manaus, mas com os seus olhos, com a sua mente, nas coisas espirituais. Porque aquele é o nosso lugar. E finalmente Paulo diz, em Cristo, toda a bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. E aqui está o centro de tudo. Porque todas essas bênçãos espirituais vêm de Cristo. Ó coisa boa. Não vem do seu esforço, não vem do seu mérito, não vem da campanha, não vem do tanto de oração, não vem do tanto de livro que você leu. Não vem disso. Não vem disso. Vem de Cristo. Em Cristo você tem essas bênçãos. Vem da escolha dele, da escolha desse. Isso significa que fora de Cristo não há bênção espiritual. Não há. Você pode ter sucesso, você pode ter dinheiro, você pode ter reconhecimento, mas sem Cristo você continua espiritualmente vazio. Sem Cristo a morte será o seu fim. Meu irmão, só há 2 caminhos na morte. Não é morrer e vai ter um purgatório. Não vai ter gente orando por você para que você, na morte, entre no céu. Não vai ter isso. Depois que seus olhos fecharem para sempre, há 2 caminhos. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais ou o inferno eterno. Só haverá 2 caminhos. Só haverá 2 caminhos. Por isso ter sucesso, dinheiro é nada diante das bênçãos espirituais. Por outro lado, em Cristo, você pode enfrentar lutas, dificuldades, desafios na vida. Todos nós enfrentamos. Desafios em educar os nossos filhos, desafios no trabalho. Nós podemos enfrentar, mas você já possui tudo o que realmente importa por meio do sacrifício de Cristo. É como se você lutasse entendendo que você já venceu. Lembra, em Cristo somos mais que vencedores. E essa vitória não é sobre conquistar uma nova posição na sua empresa. Essa vitória é no final de tudo, ouvir Cristo falando, vinde bendito de meu Pai. Por meio de Cristo,
nós alcançamos o prêmio da soberana vocação. Corremos a corrida, entendendo que o primeiro lugar já é nosso, em Cristo. Porque tudo que aconteceu com Ele vai acontecer conosco. Ele morreu, nós morreremos. Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Em Cristo Jesus. Em Cristo você tem perdão. Em Cristo você tem vida, em Cristo você tem reconciliação, em Cristo você tem adoção, em Cristo você tem esperança, em Cristo você tem herança eterna. Herança eterna. Eu vi um meme, eu acho que foi minha irmã me mandou esse meme, dizendo assim: eu tive 4 avós, 8 bisavós, não sei quantos tataravós, não sei quantos ex-avós, não sei o quê. Mano, deu mais de 2.000 avós. E no final tinha: e ninguém deixou um terreno para mim. Não sei se você está nesse time, mas eu estou. Ninguém deixou um terreno para mim. Mas há uma herança que nós temos em Cristo Jesus. Podem não ter te dado herança aqui na terra. Está tudo bem. Sim, está tudo bem. Porque você já tem uma herança eterna, gigantesca, maior que todas as coisas. Cristo é a prova de que Deus te abençoou. Ou seja, Cristo é o lugar onde todas as bênçãos estão. Cristo é o meio pela qual todas as bênçãos chegam até você. Cristo é a prova de que Deus te abençoou. Te abençoou. E isso aqui existe algo que precisa ficar claro. Paulo não está dizendo que Deus vai te abençoar. Olha que coisa linda, não? Ele já te abençoou. Já é uma realidade agora. É uma realidade que você vive agora, meu irmão. Amém? Por isso que ele não lhe deve nada. Se você vem na igreja achando que Deus está lhe devendo alguma coisa, a resposta é não, Ele não lhe deve nada. Ele já te abençoou. Será que você anda como alguém abençoado aí, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo? Às vezes a gente anda como um mendigo espiritual, correndo atrás de bênção, 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 bênção. E Deus está dizendo: ei, eu já lhe dei a maior bênção, que é Cristo. Em meu Filho você tem paz comigo. Aleluia, amém. Come on. Tu vai sair de hoje daqui dizendo assim: cara, recebi uma grande bênção. Eu não consigo tocar, eu não consigo pegar, eu não consigo cheirar, eu não consigo ver. Mas eu sei que muito em breve, aquele que me prometeu, cumprirá. Porque aquele que começou a boa obra, é fiel para cumprir. Amém. E essa boa obra que a Bíblia diz, é a boa obra de salvação. É a boa obra de salvação em Cristo. Então o cristão não vive mais correndo atrás dessas bênçãos. Ele tem tudo em Cristo Jesus. E é a partir daqui que Paulo vai, como uma avalanche de louvor, continuar a carta, falando das obras de Deus, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Ele começa adorando, Paulo continua adorando, porque quando entendemos o que Deus fez, não dá para ficar indiferente com o que Deus fez por nós, meus irmãos. A única resposta possível é devoção. E isso nos confronta, porque muitas vezes nós queremos entender tudo, organizar tudo, explicar tudo, mas não adoramos. Deixa eu te dizer uma coisa: se a sua teologia não descamba para uma vida de devoção, a tua teologia é uma teologia de bolso. Se a nossa teologia serve só para dar aula, para maestria, serve só para debates teológicos, a sua teologia é morta. Porque o nosso entendimento acerca de quem Deus é deve fazer a minha vida e a sua vida ser uma vida de ainda mais devoção. É aquela pessoa que arrota a teologia. Não porque o filósofo tal, o teólogo tal, do século tal, do dia tal, porque o renascentismo, o secularismo, na história da igreja, no século II, legal. Lhe falta devoção. Lhe falta. Então Paulo aqui está convidando a gente a parar de ser um bom entendedor de teologia sistemática apenas, mas está convidando a gente para adoração. Primeiro veja o que Deus fez, depois adore. Não é primeiro veja o que Deus fez, depois dê aula. Veja o que Deus fez e adore ao Senhor. E talvez aqui esteja um ajuste que precisamos fazer. Nós não fomos salvos apenas para entender o Evangelho. Eu não quero uma igreja de bons entendedores do Evangelho. Nós fomos salvos para viver uma vida de devoção ao Deus do Evangelho. Imagina ser uma igreja muito boa em teologia,
mas não ser uma igreja devota ao Deus dessa teologia? Eu não quero uma igreja morta, gelada. Eu não quero ir para os extremos. Mas eu quero que ao mesmo tempo que a nossa igreja é uma igreja teológica, é uma igreja viva. Uma igreja viva. Porque no final, tudo começa com Deus, tudo passa por Deus, tudo passa por Cristo. E tudo termina em adoração, amém? E é isso que vamos ver na próxima parte, aqui é o caminho para o fim. Agora nós vamos perceber que fomos escolhidos para a santidade, para a adoção e louvor da graça de Deus. Paulo começa a abrir diante de nós o conteúdo dessas bênçãos espirituais. Por isso que eu preciso que você traga a sua Bíblia, para você acompanhar na Bíblia o que está acontecendo, anotar. Você não vai lembrar durante a semana, anota, depois visita as anotações, isso é importante. Paulo agora, ele traz o conteúdo dessas bênçãos espirituais. Quais são essas bênçãos espirituais, pastor? Aqui Paulo começa a falar. E a primeira coisa que ele faz é nos levar para muito antes da nossa conversão. Olha que preciosíssimo. Muito antes do nosso nascimento. Muito antes da própria criação do mundo. Olha o que ele diz, versículo 4. Nós vamos ler do 4 ao 6. Olha o que ele diz. Antes da formação do mundo. Antes da formação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito ou beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui Paulo está nos mostrando que a salvação não começou quando nós buscamos Deus. A salvação na sua vida não começou quando você levantou a mão em uma igreja e disse assim, eu aceito a Jesus. Não. A salvação começou no coração de Deus antes da formação do mundo. Antes de você ter um nome, antes do seu primeiro choro, antes do seu primeiro suspirar, antes dos seus pais nascerem, antes dos seus avós nascerem, antes do mundo ser mundo, Deus já havia lhe predestinado, Deus já havia lhe escolhido. É isso que o texto diz. Por isso, a salvação não começa com você querendo, a salvação começa com Deus agindo em sua direção. O que a Bíblia diz? Ele me amou primeiro e por isso eu posso amá-lo. Não é você que sai da sua casa assim, hoje eu vou ser crente. Foi isso que Paulo fez? Não. Paulo, perseguidor de cristão, não foi ele que disse assim, andando no caminho de Damasco, galopando, protocolo, disse assim, eu acho que eu vou ser crente. Tem um negocinho aqui que eu estou sentindo. Não. Paulo era daquelas pessoas que você olharia para ele e dizia assim, isso nunca vai ser crente. Isso nunca vai dar para crente, não. Ele era dessas pessoas. E aí quem vem ao encontro dele? O próprio Cristo. Antes da formação do mundo, Deus já havia escolhido Paulo, você e eu para a salvação. Por isso é um grande engano você pensar, eu aceitei Jesus. Você não aceitou Jesus. Nós não temos essa capacidade. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, e morto não aceita ninguém. Você já viu algum morto levantando o coração dizendo assim, eu aceito? Não. Morto está morto. É Ele que vem em nossa direção. Antes de existir o mundo, antes da história existir, antes de existir pecado, antes de qualquer experiência humana, Deus já havia estabelecido o seu plano de salvar um povo para si. Por isso, Paulo diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E essa expressão é profunda, profunda, profunda. A sua ideia é profunda. Porque se hoje pertencemos a Cristo, é porque Deus quis para si. Desde o início de todas as coisas, desde antes da criação, Deus nos chamou para si. E isso significa que a salvação não é um improviso divino. A salvação não é uma reação de Deus diante do pecado. A salvação não é um plano de emergência. Eita, deu tudo errado, agora eu preciso organizar as coisas para Deus salvar um povo. Não! Deus nunca foi pego de surpresa. O Éden não foi uma surpresa para Deus. A queda não foi uma surpresa para Deus. Não foi. Antes da fundação do mundo, já estava tudo preparado. O seu plano já estava todo feito. Cristo já estava levantado como um cordeiro de Deus, queria tirar o pecado do mundo. Antes da fundação de todas as coisas.
Não foi, eita, Adão pecou, meu Deus, eu tô surpreso que ele caiu. E agora? Agora eu vou criar Cristo para ele ir no mundo e morrer por essas pessoas. Foi isso? Absolutamente não. De algum modo que a gente não entende e que a Bíblia não nos diz. Tudo já estava debaixo da vontade do nosso Deus e foi como Ele quis. A boa notícia é que o pecado não venceu. A boa notícia é que Ele já tinha preparado um cordeiro para nós e que nos livrou desse pecado antes da fundação do mundo. Por isso, salvação não é emergência. Deus não está surpreso. Deus não é aquele que diz assim: Ramon me aceitou? Estou surpreso. Anjos, eu não estava nem nos meus planos. Por favor, nem imaginava, olha, falando a verdade. Gente, traz a caneta, anota o nome dele no livro da vida. Vem cá. Ramon, menino, surpreendido, olha contigo. É isso? É assim que Deus funciona? E aí Ramon do nada sai da igreja, não quer mais Cristo, aí Deus faz: meu, traz a borracha, vamos apagar o nome dele do livro da vida. Não tá, olha, tô surpreso, menino. Pensei que ia dessa vez, viu? Apaga o nome dele do livro da vida. Aí Ramon volta de novo. Voltou. Traz a caneta. Ele voltou. Eita. Esse é o Deus supremo, criador de todas as coisas? É o Deus que anda se surpreendendo com as nossas ações? Quando Deus salva alguém, Ele salva de maneira definitiva. Por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, pastor, discordo. Porque eu conheço uma pessoa que era salva e está no mundo. Não, essa pessoa nunca foi salva. É o que diz 1 João. Eles estavam no nosso meio, mas não era dos nossos. A obra de Cristo já está consumada. Ele salvou um povo. Ele já abençoou esse povo. A palavra de Deus diz: quem poderá nos separar desse amor? Quem poderá? Me diz quem poderá? Quem poderá te tirar das mãos de Deus? Você acha mesmo que você em sã consciência diz assim: eu não quero mais estar. E Deus fala assim: com toda certeza, my Lord, vá. Não. Quando Deus diz assim: eu lhe quero, acabou. Será que você pode dar glória a Deus por isso? E você não vai ficar do lado dele dizendo assim: eu não quero estar aqui não, me salve. Não. A graça é irresistível. Você também vai querer. Mas esse sentimento não vem de você, vem do próprio Deus, vem dele mesmo. Então antes da fundação do mundo ele já sabia o que faria. Já havia um plano, já havia um povo, já havia uma graça preparada em Cristo. E observe, Paulo diz que nos escolheu nele, em Cristo. Desde o começo, Cristo está no plano, Cristo está no centro do plano de Deus. Mas Paulo também nos mostra o propósito dessa eleição. Qual é o propósito dessa eleição? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Olha o propósito. E aqui acaba essa ideia de que, já que eu sou salvo, eu posso viver a vida que eu quero. Fui salvo, não perde salvação não, pastor? Então, vou aproveitar. Não. Se você foi salvo, de fato, você foi salvo para viver uma vida santa e irrepreensível. Isso aqui é muito importante, porque a eleição não é um convite à acomodação. A eleição, a escolha, é um chamado à transformação. Deus não salva pessoas para que a gente continue igual, para que continuemos iguais, não. Por isso, o que Paulo diz, santos, ele está falando mais uma vez de uma vida separada para Deus. E quando ele fala irrepreensíveis, ele fala de uma integridade, de uma vida que não tem duplicidade. Ele fala de uma vida sem mancha, sem defeito moral diante de Deus. Olha, não significa uma vida perfeita, absoluta. Não é isso. Não há ninguém aqui que vai conseguir viver uma vida perfeita e absoluta. Só houve um que fez isso e foi o próprio Cristo. Mas significa que agora temos uma direção, temos um alvo, um propósito. O alvo de Deus para os seus filhos, o alvo de Deus para nós, não é apenas nos salvar e nos levar para o céu. O alvo de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho, é nos tornar em vida parecidos com Cristo. Porque se o alvo de Deus fosse só nos salvar, era só levar a gente para o céu logo. Seria maravilhoso, de verdade. Entendi o evangelho. Puf. Mas não. Se Ele lhe mantém na terra, é para que você
se torne parecido com Cristo, santo e irrepreensível. E perceba ainda uma expressão decisiva. Ele diz: santo e irrepreensível, redobre sua atenção, estou caminhando para o fim. Santo e irrepreensível diante dele. Diante dele. Às vezes a gente esquece que a gente está diante de Deus. A gente só lembra quando a gente vai falar a verdade. Como assim, pastor? Estou falando a verdade, diante de Deus. Deus está aqui. Até parece que a gente não mente diante de Deus, né? Diante de Deus, vivemos a nossa vida. Santos e irrepreensíveis. A vida cristã é vivida diante de Deus. É viver diante dos olhos de Deus. E isso precisa trazer temor para nós. Temor não é medo, amém? Temor não é medo. Temor é levar Deus a sério. Trabalhamos diante de Deus. Somos membros de uma igreja diante de Deus. Nos relacionamos com a nossa com a minha esposa, no caso, né? Vocês com a de vocês. Diante de Deus. Damos o nosso melhor no trabalho porque fazemos o que fazemos diante de Deus. Servimos na igreja diante de Deus. Só que nós perdemos esse entendimento. Parece que não estamos diante de Deus. Parece que Deus está somente aqui na igreja. É aqui que Deus mora. É aqui que a presença dele está. Simplesmente não. A presença dele está aqui de forma especial porque estamos reunidos aqui, sim. Mas Deus está em todos os lugares. Ele está no mais alto prédio dessa cidade. Ele está na viela mais periférica dessa cidade. Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares. Ao mesmo tempo. E nós vivemos diante dele. Viver diante de Deus lhe causa o quê? Porque é impossível enganar pessoas. É possível parecer santo e irrepreensível na igreja. É possível sustentar uma imagem. É possível. É possível parecer correto externamente. É possível. Mas Paulo está dizendo: Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E diante dele, é diante dele que a vida é examinada. É diante dele que o coração é conhecido. É diante dele que a santidade é real. Vivemos a vida diante dele. Talvez você esteja com medo assim: caramba, pastor, às vezes eu caio em pecado e eu estou diante dele, o que isso pode acontecer? A verdade é que quando Deus olha para nós, ele não olha mais para os nossos pecados simplesmente. Mas antes ele olha para o sangue que há em nós. E quando pecamos ele diz: aí tem um crente justificado. Isso é diferente de quem vive uma vida de pecado, tá? Uma coisa é pecar, outra coisa é viver uma vida de pecado. Alguém que vive uma vida de pecado não pode se dizer cristão. Está dado ao pecado. E então Paulo acrescenta: em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. E aqui ele aprofunda a mesma verdade por outro ângulo. Por outro ângulo. Essa escolha, essa eleição agora é explicada como predestinação para adoção. E predestinar significa determinar antemão, estabelecer antes, decidir antes. Mas decidir o quê, pastor? Decidir que aqueles que estão em Cristo seriam recebidos na família de Deus. E talvez alguém pergunte: pastor, então Deus escolheu as pessoas que seriam salvas? Pastor, ele predestinou quem faria parte de sua família? E a resposta bíblica é sim. Sim. O texto diz isso com muita clareza. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Mas precisamos entender isso de uma forma muito certa. Deus não escolheu pessoas boas ao invés de pessoas ruins. A verdade é que não há pessoas boas na história. Quando Deus olha para a terra, ele vê uma pessoa boa, que é Cristo. Todos nós estávamos entregues, mortos em nossos delitos e pecados. Não havia gente boa na terra. Não há. Mas Deus escolheu pecadores para salvá-los pela graça. Em meio a esse povo que estava morto em seus delitos e pecados, Deus escolheu um povo para si. Um povo para si. E isso muda completamente a forma como vemos a doutrina da predestinação. Porque a eleição, a escolha de Deus, não é sobre Deus sendo injusto. Injusto ele seria se ele escolhesse, se ele tivesse tirado o direito de alguém.
Pastor, se Deus escolheu um povo no meio desse povo que estava morto em seus delitos e pecados, Ele não está sendo injusto porque Ele deixou outro povo para trás? Não. Ele estaria sendo injusto se Ele tirasse o direito daquelas pessoas. Qual era o nosso direito, irmão? Inferno. Cuidado quando você fala assim: Senhor, me dá o que eu mereço. Oh, Deus, me dá o que eu mereço. Pum, inferno. É isso que você merece. É isso que nós merecemos. Porque o bem que você quer fazer, você não faz. E o mal que você não quer fazer, é isso que você faz. O que nós merecemos é o inferno. Então Deus não está tirando o direito de alguém. Não, o nosso direito já é o inferno. Mas no meio desse povo, Ele escolheu um povo para si. Ele escolheu um povo para Ele. Assim como fez com Noé, lembra? No meio de tantos, Ele escolheu a família de Noé. Graça. A família de Noé é graça. Ao invés de acabar com tudo, Deus preserva uma família de maneira graciosa. Por que Ele escolheu a família de Noé? Por que Ele escolheu um povo para si e não outros? Não sei. Mas não foi por merecimento. Não é porque a gente é muito bom. Mas de uma maneira misteriosa, Ele escolheu um povo para si. E Ele é Deus para fazer isso. A Bíblia nunca apresenta essa doutrina para que você olhe para dentro e diga: só hoje, se hoje eu estou em Cristo, é porque Deus, em sua graça, me alcançou e quis me adotar. Essa doutrina é para que você olhe para dentro de si e diga assim: se hoje eu estou em Cristo Jesus, não é por mérito, porque eu estava morto em meus delitos e pecados e não consegui escolher Deus. É porque Ele me escolheu. Isso é maravilhoso. E Ele me escolheu porque para a adoção. Adoção. Agora nós somos adotados, colocados na família de Deus. Olha que coisa linda, gente. Você foi escolhido por Deus e é adotado por Ele. Antes da fundação do mundo, Ele já havia te adotado. Adotado. Agora você tem pertencimento. Agora você tem intimidade. Agora você pode chamar Deus de Pai. Lembra quando Jesus ensinou a oração? Jesus não ensinou a oração dizendo assim: olha, o Deus maravilhoso, eterno, que está no trono lá longe. Não, ele disse assim: quando tu for orar, diga Pai. Por quê? Porque você foi adotado por Ele. A adoção é um ato de amor profundo. Casais que adotam são casais escolhidos por Deus para viver o Evangelho em sua plenitude. Uma coisa é um filho gerado. Outra coisa é você escolher alguém que não é sangue do seu sangue, que não veio de você, para amá-lo como se fosse filho. Foi isso que Deus fez conosco. Nosso sobrenome não tinha o nome de Deus. Nós éramos João da Silva, Francisco Pereira, Maria Santos, José Alves. Mas agora nós somos João da Silva, Filho de Deus, por meio de Cristo Jesus, adotados por Ele. Não coloque as impressões que você teve do seu pai aqui na terra em Deus. Deus é o Pai que você sempre sonhou em ter. E você pode chamá-lo de Pai hoje. Cristo lhe deu esse direito. Ele é Abba. A doutrina da predestinação nos traz para dentro de casa. A gente senta à mesa porque fomos adotados. Nos faz filhos. Gente, filhos, nós não merecíamos. Então Deus nos escolhe. Éramos como crianças, desgarradas, sem pai, sem identidade, sem paternidade. Ele disse assim: agora você é meu. Você é meu. E tudo isso por meio de Cristo Jesus. Não nos tornamos filhos, Patrick, por mérito. Não é o tanto de coisa que fazemos na igreja. Não é o tanto de dízimo que a gente dá. Não. Não tem mérito.
É por causa do Filho. Não nos tornamos filhos por esforço moral. Não nos tornamos filhos por religiosidade. Somos adotados por meio de Jesus Cristo. Porque o Filho eterno veio, obedeceu, morreu, ressuscitou para que pecadores como eu e você fossem trazidos à conciliação, trazidos à condição de filhos de Deus, por meio de Cristo. O Filho, por natureza, veio buscar filhos por adoção. E isso Paulo diz segundo o propósito de sua vontade. Em outras traduções diz segundo o beneplácito de sua vontade. Isso aqui é muito precioso, gente. Eu tenho que terminar isso aqui, mas calma, fica comigo. Essa expressão beneplácito quer dizer que Deus fez isso porque quis. Pastor, por que Deus me escolheu? Porque Ele quis. Ponto. Mas não é por nada, mas Ele quis. E isso destrói a ideia de que Deus salva contra a sua vontade, de forma fria, de forma mecânica. Não, Deus salva com propósito, com decisão, com liberdade, com prazer santo, prazer em sua vontade. Ele quis. Ele não foi forçado a nos amar. Ele não pensou assim: menino, olha, Diego tá tão bom que eu vou ser forçado a amar. Tá indo na base, com a família, vem nos cultos, vou ser forçado a amar. Não queria, mas vou ter que amar ele. É isso? Não. Ele quis te amar. Olha que maravilha. Ele não foi coagido, ele não foi constrangido a adotar. Foi o beneplácito de sua vontade, foi do agrado dele, foi o prazer santo de Deus para salvar um povo para si. Você é salvo por Ele porque Ele quis. Ele quis te salvar. E isso muda tudo na nossa vida. Ah, meu irmão. Porque isso tira os nossos méritos, destrói o nosso orgulho, o nosso mérito, e a gente olha para Deus e diz assim: porque o Senhor quis me amar. Eu não merecia. O Senhor quis. E no versículo 6, Paulo mostra o objetivo final de tudo isso. Para o louvor da glória de sua graça. Por que tudo isso? Deus nos escolheu, nos predestinou, nos adotou, mas o alvo último não somos nós. Ele fez tudo isso para a glória da sua graça. O fim não é você. O fim da salvação não é você. Você não é o ponto fraco de Deus. Você não é a coisinha preciosa de Deus. E Deus fez tudo isso porque você é maravilhosinho. Não. O fim último da salvação é a glória de Deus. Ou seja, Deus salva de modo tal que toda a honra vá para Ele. Logo, a salvação é planejada assim para que ninguém, absolutamente ninguém, possa bater no peito e dizer: foi por minha causa simplesmente, porque eu sou muito bom. Foi por minha causa. Não, foi por um povo. Foi por um povo. Foi por um povo. E tudo é estruturado por Deus para que o louvor suba para Deus. Por isso, quando um pecador é salvo, a graça de Deus é exaltada. A graça dele é exaltada. Quando um crente entende o Evangelho, a graça de Deus é exaltada. Eu me lembro o dia em que eu compreendi o Evangelho, meu irmão. Eu vivia em igreja. Desde pequeno eu estava na igreja. Eu não lembro o dia que eu não estava na igreja. Sempre na igreja, ali, certo? Mas teve um dia que, eu entendi o Evangelho. E foi naquele dia que a salvação me encontrou. Foi naquele dia que eu entendi que eu fui adotado por Deus. Não, meu irmão. A salvação não termina em você. A salvação termina na glória de Deus. Por isso, devemos viver o que Paulo diz em sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, o versículo 14. Se há algo que eu possa me gloriar, é somente na cruz de Cristo. Toda a glória é para Ele. Não há nada em mim. Amém? Fique em pé no seu lugar. O meu desejo, meu irmão,
não é que você saia daqui apenas com mais clareza teológica acerca da eleição, da escolha de Deus. Mas o meu desejo é que você saia daqui afetado por essa verdade. Afetado. Porque quando alguém entende que de fato foi escolhido por Deus, tudo muda aqui dentro. Absolutamente tudo. Tudo. Não é primeiro externo, não é só comportamento, não é primeiro atitudes, mas o que muda primeiro é a nossa percepção. Quando entendemos isso, a vida passa a ser vivida a partir de uma realidade maior, de uma realidade que vem da graça. E essa é a graça de viver. Em um mundo que jaz no maligno, a graça de viver advém dessa verdade que fomos escolhidos por Deus. Já não há a mesma ansiedade de provar algo para as pessoas. Já não há a mesma necessidade de se afirmar a todo tempo. Já não há o mesmo apego com coisas passageiras. Não há mais. Por quê? Porque eu já tenho tudo em Cristo. A vida fica mais alegre, mais leve, mais graciosa. A vida fica mais serena. Porque embora vivemos em meio ao caos, como era a cidade de Éfeso, há um povo ali que está lá, mas não pertence àquele lugar. É um povo que tem filiação. É um povo que foi adotado. Quando entendemos isso, há uma espécie de descanso, Giovanni. Descanso. Não porque a vida ficou fácil de uma hora para outra, mas porque ela deixou de estar nas nossas mãos. Deixou. E ao mesmo tempo, há uma nova serenidade. Porque se a vida foi alcançada pela graça eterna, ela já não pode mais ser tratada como algo comum. E quem entende isso, não vive perfeito, mas vive diferente nesse mundo. Diferente. Não por imposição, mas porque já não consegue mais enxergar a vida da mesma forma. E talvez isso precise ser mudado aí dentro. Não dá para o Evangelho ser só um sistema religioso. O Evangelho, a graça que Ele escolheu, precisa mudar toda a sua vida. Você precisa sair daqui hoje entendendo: eu fui abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Amém? Quero orar com você. Senhor, que essa verdade possa nos conduzir. Que essa verdade possa mexer conosco. Porque quando alguém percebe que foi escolhido por Deus, a vida inevitavelmente começa a tomar um outro rumo. A vida começa a ter outra cor. A vida começa a ser mais graciosa. Que essa realidade nos constranja e nos leve para um caminho de mudança. Não uma mudança meramente externa, mas uma mudança de identidade, entendendo quem somos em Cristo. Não somos mais pessoas ao léu, não. Mas somos crentes regenerados. Somos filhos de Deus. E podemos te chamar de Pai. Que o Senhor possa abençoar a nossa semana. E que essa realidade possa ser vivida a cada dia dessa semana. Ao acordar e ao deitar, que lembremos: eu fui escolhido por Deus em Cristo Jesus. Eu oro por cada família, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. E que vivamos essa realidade para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Dê um aplauso ao Senhor.